Gurubhyo Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Harihi Om. Então, como dizia, vamos dar início à nossa sessão de hoje com a meditação que o Krishna transmite para o Arjuna no 6º capítulo da Bhagavad Gita. Então encontramos lá uns versos neste capítulo que são descritos tal e qual na forma de uma descrição de uma meditação. E então é isso que eu vos convido agora a realizar para o início desta aula. Vamos começar com a meditação que é apresentada na Bhagavad Gita. Então vou-vos convidar a sentarem confortavelmente, estabelecerem-se num asana, numa postura firme, mas igualmente confortável, que não tem de ser uma resposta automática, sentar da maneira que sentas sempre. Não tire este momento para investigar como o corpo sente e como ele recebe a ação escolhida para sentar. E aí permanece quieta, mas ao mesmo tempo com o corpo relaxado e confortável. Om. Estabelece a tua postura num assento firme e num lugar limpo. Nem demasiado elevado, não precisas subir à montanha para meditar, nem demasiado baixo. Durante a meditação, o corpo deve estar coberto com um tecido suave. A cabeça e o pescoço são mantidos direitos. E os membros no corpo sem mexer. Mantendo a mente firme, observando a ponta do nariz. Sem olhar para qualquer outra direção ao seu redor. Possa aquela que está em paz, aquela que é livre do medo, que segue os votos de retidão. E aí, tendo adquirido mestria sobre a sua mente, possa sentar-se firmemente, sendo aquela que pensa apenas em mim, aquela que me conhece como o Ser Supremo. Garante que o teu corpo está confortavelmente acomodado.
para que possas permanecer totalmente quieta e imóvel. De maneira a que as sensações no corpo não estejam sempre a desviar a tua atenção e te obriguem a mudar de posição. Por agora, esquece o corpo, esquece as suas queixas e as suas dores. Garante que o corpo está confortavelmente ajustado. Mantenha a coluna bem ereta e tracionada. Com os ombros e com os braços descontraídos. E as mãos pousadas sobre os joelhos ou sobre o colo. E por agora, não te preocupes com o mundo. Podes ter compromissos a manter, mas podes sempre pensar neles mais tarde. Este compromisso agora é contigo mesmo. Então fica em paz em relação ao mundo externo. Por agora, mantém o mundo externo e externo. Os órgãos dos sentidos estão recolhidos, virados para dentro. Não reajas a qualquer som ao teu redor. O corpo está relaxado. Relaxa as pálpebras, os olhos suavemente fechados. Percebe como essa simples ação de relaxar as pálpebras induz ao relaxamento. Permanece totalmente quieta e imóvel. E objetifica o corpo. Mentalmente, observa o corpo como se tratasse de um objeto. Como se o corpo fosse uma estátua de pedra à tua própria imagem. Firme e estável como uma estátua de pedra. Ao visualizares o corpo como um objeto da tua percepção, o corpo automaticamente relaxa. Permanece quieta e disponível. Sem te envolveres com o mundo externo, mas atenta
a tudo o que acontece ao teu redor. Traz a atenção para a respiração suave. A respiração deve ser espontânea pelo nariz. Não te esforces para controlar a respiração. Observa apenas o movimento natural da inspiração e da expiração. Ao observares um objeto interno como a respiração, os órgãos dos sentidos retraem-se e deixam de estimular a mente com os objetos dos sentidos. Mantém o olhar fechado, mas traz o teu olhar fixo sobre a ponta do nariz. Sempre que a mente deambular pelos pensamentos, tu trazes a atenção de volta para a ponta do nariz. Com o corpo firme e estabelecido no asana, com os sentidos retraídos e a mente focada sobre um ponto interno. Assim, a contemplação acontece. Deixa que a mente se absorva na verdade que descobriste. Lembra quem és. Tu és consciência e a consciência é inação. Não tem atributos e, portanto, não muda. E como a consciência não muda, logo não sofre. Está sempre completa. Tu és a completude és a plenitude e que és completa, incluis tudo o que existe e porque és completa, és feliz. És a felicidade. Sem princípio nem fim, sem limites. Tu és o amor e isso é a liberdade. Tudo isso
que tu és é silêncio, tudo isso é a paz. Tudo isso é silêncio, tudo isso é a paz. Não é necessário pensares por agora. Já pensaste por demasiado tempo. Agora aprecia-te simplesmente com uma consciência sem forma. E de repente dá-se uma libertação. Essa é a tua natureza. Isso é a liberdade. Tudo isso que tu és é silêncio, tudo isso é a paz. Tudo isso que tu és é silêncio, tudo isso é a paz. Quando tu pensas acerca do silêncio, tu não consegues ser outra coisa que não o próprio silêncio. Shanti, Shanti, Shanti. Senta à vontade. E agora procura permanecer com esse silêncio, essa paz por tanto tempo quanto possível. Se quiseres, podes provocar o bocejo e espreguiçar. E manter essa mesma posição ou escolher outra posição para começarmos a nossa aula, que hoje vai debruçar-se essencialmente sobre o 7º capítulo e o 8º capítulo da Gita, mas principalmente o 7º. Então, nas últimas aulas sobre o 5º e o 6º capítulo, nós observamos Krishna ensinar ao Arjuna acerca do que era o Karma Yoga, o Yoga da ação adequada, o reconhecimento de que Deus é a causa existencial e a causa eficiente, a causa inteligente de toda a criação, de todo o universo, e que, portanto, as ações que acontecem nesse contínuo de espaço e tempo são determinadas pelas condições com as quais a realidade se manifesta, disponibiliza. Por outras palavras, pelas leis de Ishvara, pelas leis divinas, as leis de Deus. E então, sendo Ishvara aquele que determina
como as ações acontecem, isso leva-nos ao reconhecimento de que as ações são uma dádiva, dentro desta ordem onde tudo nos foi dado, desde o contexto, à família, ao corpo, à mente, os objetos do mundo com os quais nos interrelacionamos e conhecemos, tudo isso são dádivas nesta ordem que é Ishvara. Ao mesmo tempo, os resultados das ações que a gente empreende durante esta vida são condicionados também pelas mesmas condições que essa ordem que permite as ações, permite igualmente que as ações assim resultem. Então, os frutos das ações, os resultados que acontecem, devem ser também oferecidos a Ishvara, à causa existencial, à causa eficiente, àquilo que faz com que as coisas aconteçam como acontecem, ou aconteçam como aconteçam. E esse é o cerne do Karma Yoga, okay? O reconhecimento de que há uma causa divina que regula o funcionamento das ações e a entrega destas e do resultado destas para Ishvara. É isso que é o Karma Yoga. Então, quando a pessoa tem uma mente contemplativa que lhe permite apreciar esse ensinamento, aí a pessoa naturalmente desenvolve o outro tema que era aqui abordado no quinto e no sexto capítulo, desenvolve sannyasa, uma atitude de renúncia total a essa identificação para com o indivíduo, e para uma identificação completa, uma absorção completa, de que a pessoa é, na verdade, Deus. Então é esse conhecimento que faz da pessoa um sannyas, ou sannyasi, um renunciante total. E depois observamos, por último, qual era a proposta que o Krishna fazia para o Arjuna para que este pudesse desenvolver uma mente contemplativa, explicando-lhe que uma mente contemplativa não era fruto das escolhas humanas, era algo que era característico da mente e que a mente tanto poderia nascer com essas qualidades para a contemplação, como poderia ser uma mente mais impelida para as ações, e que isso não resultava de uma escolha individual do Arjuna. E então, para que o Arjuna compreendesse isso, o Krishna ensina-lhe a meditação. E esta meditação que nós fizemos aqui, ainda agora, é aquilo que o Krishna apresenta exatamente para o Arjuna, para que ele comece a desenvolver essa mente contemplativa. Então, hoje vamos começar o sétimo capítulo, e o sétimo capítulo começa levantando aqui uma questão muito importante, porque temos vindo a falar da existência de Deus e que Deus é a causa existencial, a causa eficiente e igualmente a causa material. O Criador e a criação são uma e a mesma coisa. É isso que tem-se vindo a falar aqui. Agora, é importante esclarecer esse tema do que é Deus. Cada um de acordo com a sua herança, com aquilo que herdou, aprendeu, conheceu através da sua família, da comunidade onde se insere, os professores que teve, as instituições que visitou ou visita, a cultura praticada. Tudo isso determinou que cada um de nós acabasse por ter uma relação mais ou menos próxima e mais ou menos desenvolvida com esse conceito a que chamamos de Deus. Então, cada um tem uma experiência muito pessoal dessa relação que estabelece com Deus. Então fica aqui a de extrema importância, agora, deixar bem claro, neste caso o Krishna
perceber se a noção de Deus que o Arjuna tinha correspondia com aquela visão que ele pretendia partilhar. Então é esse tema que nós vamos começar aqui hoje. O que é Deus? Vamos então desenvolver a vichara, inquérito, sobre o que é a natureza de Deus. Então, relativamente a este conceito, a esta palavra Deus, para compreendermos o que é Deus, nós falamos aqui, ao longo deste ensinamento, o Krishna explicou para o Arjuna que tu não és diferente daquilo que é conhecido pela palavra Deus. Só que é importante que haja um conhecimento adequado, tanto do que queremos dar a entender com esse conceito, Deus, como da própria noção que eu tenho de mim mesmo ou de mim mesmo. Quando eu digo eu não estou a fazer um uso correto dessa palavra, do que aquilo que ela verdadeiramente significa. Isso deve-se ao facto de praticamente toda a gente, por causa da ignorância existencial, ter uma noção errada acerca de si mesmo. Quando consideramos algo como sendo aquilo que essa coisa não é, isso é um equívoco, é um erro. Agora, quando consideramos de forma correta, isso já é conhecimento. Qualquer conclusão à qual tenhamos chegado que possa vir ser contradita mais tarde, isso não é conhecimento. Isso é um erro, é uma noção. Jnana, já falámos aqui, conhecimento adequado sobre a sua natureza, é aquilo que não está sujeito a ser negado. Não pode ser corrigido, uma vez quando sujeito a inquérito. Porque este é o conhecimento final sobre a coisa. Mas, no entanto, aquilo que chamamos de conhecimento acerca de mim mesmo ou acerca de ti mesma é algo que está constantemente a mudar. Ora estou feliz, ora mais tarde estou triste. Agora sinto medo, mais tarde já não tenho medo. Fui um sucesso nesta ação, na vez seguinte fui um fracasso. E etc, e etc, e etc. Levamos a vida neste constante ping-pong, esta mudança de humores da mente. Portanto, essas noções que temos acerca de eu ou acerca de Deus não podem ser consideradas conhecimento. Não é conhecimento verdadeiro. Então, acerca desta verdade, tal como o Krishna ensina para o Arjuna, acerca deste ensinamento, ele tem que ser ensinado. Tal como o Krishna fez no segundo capítulo da Gita. Ele expôs o ensinamento para o Arjuna, porque os instrumentos que o Arjuna e todos nós temos disponíveis para conhecer, para perceber, são todos direcionados para o mundo externo. E aqui trata da causa interna de um existir. Então, as noções que a gente desenvolve, tanto acerca do eu como acerca de Deus, são limitadas e por isso têm de ser substituídas por conhecimento acerca do ser cuja natureza é ilimitada. Então, debatemos constantemente com limitações de três formas. Vamos considerar, por exemplo, um objeto, uma rosa, uma flor. A rosa tem uma forma específica, ela ocupa um espaço, tem características, em termos de forma, que a tornam distinta de todas as outras flores. Mas tem limites de espaço. Uma rosa pode estar aqui, e estando aqui, não está noutro sítio ao mesmo tempo.
E esse limite de espaço, limites em termos de espaço, chamamos em sânscrito de desha. Desha quer dizer lugar, paricheda. Então, limitações em termos do lugar, do espaço. Outra limitação que a Rosa também tem é a limitação de tempo. Antes da Rosa estar agora no jardim, ela nem sequer existia. E vai chegar um tempo em que a Rosa vai amadurecer, vai murchar e vai deixar de existir. Então, em relação ao tempo, esses limites chamam-se kala paricheda, kala o tempo. E por último, a Rosa tem qualidades, fazem dela um objeto distinto de todos os outros objetos. É aquilo que tornam a rosa uma rosa. Em inglês, os ingleses têm uma forma muito simples de escrever. E então, quando queremos associar algo à sua natureza, basta juntar o sufixo nesse, como a sua natureza plena, fullness. No caso de uma árvore, a sua natureza é ser árvore. Então, em inglês, isso diz treeness. No caso da rosa, roseness. A natureza de ser a rosa. Com todas essas qualidades e limitações que a rosa unicamente traz em relação a todas as outras formas do mundo. Então, estas são os 3 tipos de limitação que uma pessoa encontra. Uma pessoa, um objeto. Limitações em termos de espaço, limitações em termos de tempo, limitações em termos de qualidades, atributos que eu reúno. Então, em relação às qualidades ou aos atributos, se chama Vastu Paricheda. Todos os objetos nesta criação, e isso inclui o teu corpo, sofrem destas 3 formas de limitação. Quando nós dizemos, eu estou aqui, significa que eu estou limitado pelo espaço, porque eu estou aqui e não estou em mais lado nenhum. Quando dizemos, eu nasci, isso implica que eu tenho limites de tempo. Eu não existia antes, eu nasci a partir de... E como tudo o que nasce, vai chegar um dia onde vou concluir essa existência. Quando eu digo que gostava de voar como um pássaro, ou gostava de nadar como um peixe, isso significa que em termos de atributos eu tenho limites. Não tenho as mesmas qualidades que me permitem nadar como um peixe, nem voar como um pássaro. O teu corpo, os teus pensamentos, o teu conhecimento e os teus órgãos dos sentidos, todos têm limites. Em sânscrito diz-se Karya, Karana, Sanghata. Sanghata, Sangha, é uma associação, uma assembleia, é um complexo. E neste caso, Karya Karana é o complexo corpo-mente. Então, se eu sou este complexo corpo-mente, de certeza que eu sou um ser limitado. Porque me identifico com as limitações do corpo e da mente. Só que eu não aceito estas limitações. Eu quero ser livre dessas limitações. E o Krishna apresenta aqui uma alternativa. Ele diz para o Arjuna que a liberdade é possível. Só que a liberdade não pode ser diferente de ti mesma. Não pode ser diferente daquilo que tu já és. A liberdade não pode ser encontrada em qualquer ganho que tu alcances, porque todos os ganhos que tu venhas a alcançar nesta vida envolvem sempre perdas. E se os ganhos te libertam, as perdas te aprisionam. E o Krishna diz para o Arjuna, tu não és esse complexo corpo-mente, porque esse complexo é um objeto da tua percepção. Tu conheces o corpo, tu conheces a mente,
E tu és o sujeito que é distinto do objeto de conhecimento. Tu és Chaitanya, a consciência. E a consciência não tem forma, não tem limites de tempo ou de espaço. Não tem qualidades, atributos. Os limites de tempo e de espaço pertencem a esse Karya Karana Sanghata. O complexo corpo-mente é esse que é limitado e não o ser. Não são atributos do ser as limitações. Então aprecia a tua natureza tal como esta te foi revelada. Neste caso, revelada pelo Krishna, que diz que a tua natureza não tem limites, tu és Ananda, sem limites. Então, continuando com esta questão sobre Deus, andamos aqui a debruçar-nos sobre a forma, características, atributos que esse Deus possa ter reunidos em si e que neste caso não é diferente daquilo que eu sou, é o que me diz o ensinamento. Então, para tentar compreender isso, vamos tentar perceber se existe realmente um Criador e uma criação, um Deus a ser conhecido. Vamos questionar, quem é esse Deus que é a causa da criação? Quem criou o mundo? Quem criou este universo? O reconhecimento daquilo que o Krishna aqui nos ensina, de que a nossa natureza é consciência, levanta aqui uma questão. É que todas as coisas, incluindo o espaço e o tempo, estão na consciência. Se eu sou a consciência, então toda esta criação, tudo o que existe, existe em mim. Mas quem é o autor desta criação? Quem criou este mundo? Quando eu digo mundo aqui não é diferente do universo, ok? Tal como nas escrituras, o mundo é a existência, a realidade. Quem é o fazedor desta realidade? De certeza que não fui eu. Quem é que criou o sol e as estrelas? De certeza que também não fui eu. Quando eu nasci, eles já cá estavam. Quem é que fez estas nuvens? Quem é que criou estas leis físicas que determinam tudo o que acontece na atmosfera? Quem criou todas estas leis que funcionam como o ciclo das marés nos oceanos, como as estações do ano no globo terrestre? E quem criou o alimento para as necessidades de todas as criaturas? Quem é que fez isso? Quem é que neste mundo cumpriu com um objeto para todas as necessidades? É que nós vimos programados com uma determinada inteligência que faz com que este corpo, esta mente, identifiquem como alimento determinados atributos em detrimento de outros atributos. E alguém garantiu que todos estes seres e todas as suas necessidades iriam ser cumpridas. Quem é esse? Este mundo, este universo, é como uma casa que está mobilada com tudo aquilo que a gente necessita. Todas as pessoas que vivem nesta casa têm tudo o que necessitam para desfrutar dela. Neste universo, a cozinha do universo serve de alimento para todas as criaturas. Seja uma abelha, um pássaro ou um homem. E todos os seres, vegetais, animais e minerais, vêm equipados aproveito para mandar um beijinho aí para o nosso amigo Sérgio. Todos os seres vêm equipados com as condições necessárias para sobreviverem. Nós, seres humanos, temos narinas para retirar o oxigênio do ar que respiramos. Já um peixe vem com guelras para tirar o oxigênio da água do mar. Nada do que existe nesta criação
tem uma existência ao acaso. Não é redundante a existência do universo. Aqui foi tudo bem concebido, incluindo este corpo, esta máquina humana capaz de viver até 100 anos ou mais. Então, quem é o autor desta criação? Tão inteligente e plena de significado. O desejo de se conhecer a causa de algo, seja o que for, por mais ínfima que seja, isso é natural para o ser humano. Temos uma natureza curiosa que quer conhecer. Se eu disser que há algo que está a arder, tu vais-me pedir que comprove. Como é que provas que há um incêndio? E aí eu digo, olha, eu vi fumo ali ao fundo por trás daqueles prédios, lá na mata, e então deduzo que há um fogo ali. Faço uma inferência. Porque vi o fumo, deduzo que há fogo. Uma inferência, ou uma presunção, presumir algo, para que o ser humano, com o seu intelecto, faça uma inferência ou uma presunção acerca de algo, tem que haver uma causa. Tem que haver sempre uma causa para aquilo que existe. Em sânscrito, essa causa de existir é chamada de hetu. Se não tivéssemos este comportamento de procurar a causa, quando procuramos responder a qualquer questão nossa ou do mundo, o que nós estamos à procura é de uma causa das coisas serem como são. A resposta vai suprimir essa necessidade. Qual é a causa de algo ser como é? Se nós não tivéssemos este comportamento que nos impele a querer saber, a querer procurar a causa das coisas serem como são, nós, seres humanos, não éramos muito diferentes dos animais. Porque acabávamos por ser conduzidos apenas pelos sentidos. Não haviam inferências, não haviam deduções, nem conclusões, nem presunções, e muito menos não havia o conhecimento final acerca da coisa, a verdade acerca da coisa. Então, vamos falar sobre a causa das manifestações da criação. Quando se diz aqui manifestar ou manifestação, isso não é diferente desta criação objetiva, este mundo de nomes e formas que a gente conhece. Criação objetiva é tudo aquilo que nós temos disponível para ser percepcionado por nós, pelo observador. O objeto, uma vez que existe, pode ser percepcionado por mim ou por outras pessoas, ou por outros. Esta conclusão de que o objeto existindo pode ser percepcionado está em contraste com a criação subjetiva. Então, a criação objetiva é tudo que é manifestado e que pode ser comprovado através da percepção do objeto. Criação subjetiva é aquela criação que é somente percebida pelo seu criador. Vou dar aqui um exemplo muito rápido, um sonho. Tu és o criador da matéria do sonho, és o conhecedor da matéria do sonho também. Imagina que tu estás a sonhar e vês uma montanha. Essa montanha, mesmo que seja uma montanha que existe aí na tua região, por exemplo, eu aqui sou capaz de sonhar algumas vezes com esta montanha que tenho aqui, a Serra Algarvia, mesmo em frente ao mar. Se eu do mar olhar para a terra, vou ver essa montanha. Eu vivia numa casa que ficava mesmo de frente para essa paisagem. Então é normal que eu sonhe com essa montanha. Mas mesmo que eu sonhe com a montanha tal e qual como ela é, no sonho ela não é uma criação objetiva. Porque ninguém além de mim consegue ver essa montanha que eu estou a sonhar. Mas somos capazes de dizer que a montanha existe porque eu consigo ver essa montanha na minha mente. Então, quem é o autor da criação objetiva? Quem é o autor deste mundo?
Porque toda e qualquer criação tem que ter um criador que saiba exatamente aquilo que vai criar e que tenha em mente não só o que vai criar, mas qual é o propósito que isso vai cumprir e qual é o meio para chegar a essa criação. Hã? Então, a pessoa, neste caso uma pessoa, estamos a falar de pessoas, portanto vamos usar a pessoa como referência, mas não tem que ser uma pessoa porque procuramos uma causa existencial para o universo, portanto não é uma pessoa. Mas no caso das pessoas, eu, por exemplo, imaginem, construo uma casa. Então eu sou a causa eficiente da existência da casa. Fui eu que inteligentemente arquitetei todos os processos materiais que seriam necessários para que aquela casa que não existia passasse a existir. Então eu sou a causa eficiente ou existencial da casa que acabei de construir. Então eu sou o ser inteligente que reúne tanto o conhecimento como as competências para criar algo em particular, neste caso, uma casa, foi o exemplo que eu dei. Então, para essa causa inteligente que reúne o conhecimento e as competências para criar algo, chamamos em sânscrito Nimitta Karana. Por exemplo, o oleiro é aquele que sabe o que é um pote e que sabe como fazê-lo. Tal como o relojoeiro sabe como fazer o relógio. Ele é a inteligência que constrói o relógio e ele reúne as competências necessárias para que essa criação tome lugar. No caso do oleiro, é ele que sabe como utilizar a matéria-prima, o barro. É ele que sabe como moldá-la e que ferramentas é que ele vai necessitar para criar a sua obra. O oleiro é aquele que tem conhecimento e competência para fazer os potes de barro. O pássaro também tem uma série de conhecimento e competências. Os pássaros nascem com o conhecimento e com as competências para construírem um ninho. Eles não têm de ser ensinados. Uma abelha nasce com conhecimento e competências para fazer um favo de mel. Também não tem de ser ensinada. Então, em relação a este mundo, a este universo, que é inteligente, tem de haver um criador que tenha simultaneamente o conhecimento de toda a criação e as competências para poder fazer este universo. Tá? Estão-me a acompanhar aqui nesta lógica de pensamento? Ok? Tal como o relojoeiro é aquele que tem a inteligência para fazer um relógio e as competências e ferramentas para o fazer, para este universo que é inteligente, tem que haver uma causa eficiente. Então, em relação a esta causa eficiente que gerou o mundo, gerou o universo, as pessoas detêm muito conhecimento equivocado e algumas poucas conhecimento correto, adequado ou completo. Por outras palavras, há pessoas que baseiam o seu conhecimento de Deus em crenças e outras em conhecimento. Se eu tiver aqui um relógio e te perguntar, acreditas que existe um criador para esse relógio? Vais-me responder garantidamente que sim. O relógio não veio do ar. Mas tu não viste o relojoeiro fazer o relógio. Não viste, não o conheces, não sabes, só viste o relógio. Viste a criação objetiva já manifestada. Mas mesmo assim, sem conhecer o relojoeiro, tu afirmas com certeza
que o relojoeiro existe. E a tua conclusão de que o relojoeiro existe, porque o relógio existe, então tem que haver uma causa inteligente que reúna o conhecimento e as competências para o ter criado, essa conclusão resulta da mesma forma que se eu te perguntar: acreditas que o teu tetravô existiu? Só o próprio facto de eu hoje existir comprova que o meu tetravô teve cá antes de mim. Não é uma questão de crença. Eu posso não o ter conhecido, pode não haver uma fotografia desses tempos que registre a existência do meu tetravô, mas sem o ter conhecido e sem qualquer prova, eu não tenho dúvidas, é um conhecimento completo de que o meu tetravô teve cá antes de eu existir. Eu sou o efeito, teve que haver uma causa para que este corpo, esta mente tenha nascido. O meu tetravô teve que cá estar, de certeza. Da mesma forma, eu posso não conhecer o relojoeiro que fez o relógio, mas eu sei que ele existe. Porque se o relógio é o efeito, ele pressupõe sempre uma causa. Alguém teve que o fazer. Agora vamos analisar o que é uma crença. Uma crença é qualquer julgamento que tenha sido formado sem conhecimento prévio. E as crenças estão sempre sujeitas a verificação através de inquérito. Imagina que eu digo, por exemplo, agora falando do Swami Dayananda Saraswati, que é a pessoa que eu mais admiro em vida, sem nunca o ter conhecido pessoalmente. Agora imagina que eu digo que o Swami Dayananda Saraswati era mesmo boa pessoa, apesar de eu nunca o ter conhecido pessoalmente. Mas baseio-me no quê? Baseio-me no que conheço dele, nos vídeos que vi, nos livros que li, e então acredito que quem diz aquilo, ou quem escreve aquilo, só pode ser uma boa pessoa. Mas eu nunca o conheci pessoalmente. Baseio-me apenas no que os outros dizem, ou nestas impressões superficiais, para que eu chegue a uma conclusão acerca dele, de que ele é uma boa pessoa. No entanto, existem todas as outras possibilidades. Deixa-me só ligar aqui o computador, que ele está-me a dar sinal que está a ficar sem bateria. Já está. No entanto, existem todas as outras possibilidades para que essa afirmação de que o Swami é uma boa pessoa seja falsa. Imagina que eu tinha vindo a conhecer o Swami. E eu já ouvi uns episódios do Swami onde ele não era aquela pessoa carinhosa e gentil que a gente conhece dos vídeos. Onde o Swami, imagina que o Swami revelava-se uma pessoa bastante austera, quando eu estava lá, no momento em que o conheci. A partir desse momento, eu já não tinha mais qualquer crença acerca do Swami. Eu já não pensava, o Swami deve ser boa pessoa. Uma crença não é baseada em conhecimento. O que eu tinha agora, daquela experiência, era conhecimento direto acerca do Swami. Eu sabia que ele não era só boa pessoa, que era também austero. Então a crença não é baseada no conhecimento e, portanto, uma crença pode ser desacreditada em qualquer momento. Agora, quando uma crença não pode ser desmentida, já não é uma crença. Isso é conhecimento. Mesmo que 1 milhão de pessoas venham dizer que o fogo é frio, põe lá a mão. O próprio facto de que o fogo é quente é conhecimento completo, é irredutível. Podes-me dizer o que quiseres, podes-me dizer até que a chama tem todas as cores, mas se é fogo, é quente. Se não dá para desmentir. Agora, vamos voltar ao relógio e ao relojoeiro. Se eu disser que acredito
na existência do relojoeiro, se eu disser, eu acredito que o relojoeiro exista, ao dizê-lo dessa forma, eu acredito, eu aí estou a dar possibilidade para que essa afirmação seja negada. Não? Agora, existe alguma possibilidade do relógio ter vindo a existir sem ter sido feito por um relojoeiro, sem ter um criador? Não existe. Portanto, eu não posso dizer que eu acredito que o relojoeiro exista. Se o relógio existe, existe uma causa. Logo, o relojoeiro existe. Logo, não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão de conhecimento. Eu conheço a existência do relojoeiro. E isso não é uma crença. Da mesma forma, não está correto eu dizer que acredito em Deus, que é o Criador deste universo. Tu vês a criação, e a criação é inteligente. E não só é inteligente, como ela é plena de propósito. As coisas não existem, são como são, em vão. Há uma razão de serem como são. Portanto, eu não acredito, simplesmente. Eu acredito que o sol brilha. Eu não acredito. Eu sei que o sol brilha. Então, quando eu digo isto em relação a Deus, em relação a este universo, tem que haver um Criador. Esse Criador só pode ser omnisciente, consciente sobre todas as coisas. E omnipotente, é a causa de tudo o que existe. Tal como o oleiro é aquele que tem todo o conhecimento e as competências para fazer um pote de barro. Da mesma forma que o oleiro, o criador deste universo, tem de ter o conhecimento e as competências para tal. E esse criador não é um ser qualquer destes seres que a gente possa encontrar aqui na Terra. E é por isso que imaginamos que Deus, para alguns é um ele, para alguns é uma ela, que ele ou ela, Deus, vive nos céus, num lugar que me é desconhecido, para onde eu mando as minhas orações, à espera que Deus esteja lá em cima, sentado em frente à secretária, no computador, a receber os e-mails com a minha ansiedade e com os meus problemas. E dizermos que Deus está lá em cima nos céus e que foi de lá dos céus que Ele criou este universo, isso é uma afirmação extremamente redutora. E embora muitas religiões digam exatamente isso, Deus está lá em cima no céu e a partir dos céus Ele criou este universo. Essa afirmação não vai satisfazer o nosso intelecto por muito tempo. Porque depois vamos ter problemas de lógica. Então, se Ele criou o universo, se Deus criou o universo a partir dos céus, o céu já tinha que existir antes do universo. Ah? Então vamos dizer, Deus criou o céu antes do universo. Ele tinha que ter um sítio onde estar para fazer a sua criação. Então Deus criou o céu. Então se Ele criou o céu, onde é que Ele estava antes de estar no céu? Então todas estas questões, podem-se levantar aqui 1000 questões, é uma corrente interminável de questões, porque nós falhamos em reconhecer outra causa que não essa. A Deus está no céu. Pronto, eu aceitei isso como verdadeiro e completo. O problema é que nós falhamos em reconhecer uma causa diferente dessa proposta. Uma causa para a criação que seja igualmente importante ou mais ainda importante do que essa visão redutora. Mas que para nós é importante porque é a nossa conclusão. Então, vamos refletir aqui um pouco sobre a causa material. A criação, o manifestado, a criação objetiva. Tudo aquilo que é criado tem que ter um criador. Tem que haver uma causa inteligente. Tem inteligência
e o savoir-faire, o saber fazer. Como também ainda tem que ter o material para o fazer. Não é? O padeiro sabe amassar a massa e fazer um pão. Tem a técnica, tem o conhecimento, tem as competências, mas se não tiver a farinha e a água, não tem o pão. Tal como o oleiro, sem o barro não pode fazer um pote. Esse material a partir do qual cada coisa é criada é chamado de causa material. Em sânscrito, o padana, karana, a causa material. Então, o criador deste universo, de certeza que necessitou de materiais para o criar. E se esses materiais fossem diferentes de Deus, se eles fossem outra coisa diferente de Deus, podíamos perguntar, então quem é que fez esses materiais? Deus foi ali ao armazém da construção que havia disponível nessa altura, antes do universo ter sido criado. Baboseira. Tá? Então, a questão permanece. A partir de onde é que Deus arranjou os materiais com que fez o universo? E se ele fez o universo com materiais que vieram de outro sítio qualquer, de onde é que esses materiais vieram? Então, através desta lógica, vamos cair no absurdo do regresso ao infinito constante. Então, o que é que podemos dizer? É a tal questão da galinha e o ovo da galinha. Quem é que veio primeiro? Tem que haver uma causa eficiente, uma causa existencial. E para evitarmos cairmos no absurdo de andarmos aqui em círculos até ao infinito, temos que dizer que Deus é em si mesmo a causa material da criação. Não havia uma causa material com a qual Deus criou o que existe. Não havia algo existindo antes do que existe. Isso é absurdo. Então, Deus encontra esses materiais em si mesmo. E é a partir de si que ele cria o universo. Na Mandukya Upanishad, eles usam uma analogia muito interessante. Eles falam da aranha. Se a gente pensar acerca da aranha, a aranha constrói a sua própria realidade. A aranha constrói a sua casa a partir de que matéria-prima? Das teias. E as teias da aranha vêm de onde? Vêm de si mesma. Então, aqui a aranha é tanto a causa eficiente, aquela que reúne a inteligência, o conhecimento, as competências e os materiais necessários para dar lugar à construção da teia. Como a aranha é também a própria causa material, é ela que constitui a partir de si o material com o qual cria a teia. E ao mesmo tempo a aranha é aquela que também se bagunça na teia. Da mesma forma, quando nós sonhamos, somos o autor e a autora da criação do sonho. E somos também o material que constitui o próprio sonho. Quando sonho, posso ter uma experiência extremamente vívida de ter sonhado com o oceano, com a montanha, com o sol ou com a lua. E esses são criados a partir de mim. Sou eu que crio a experiência onírica. Então aí eu sou tanto a causa material, o sonho, como eu sou a causa eficiente, a inteligência que arquiteta o sonho. Então este universo, que é da autoria de alguém, Deus, só pode ser tanto a causa eficiente como a causa material. E se Deus é a causa material, ele não está separado da criação. Ao contrário daquilo que as religiões afirmam, que ele está lá no céu e nós estamos aqui. Quando eu seguro num copo, por acaso não tenho aqui esquecido de cortar várias. Quando tu seguras num copo, não só estás a segurar no copo, como eu estou a segurar no material que o constitui, no vidro. Se eu usar uma corrente ao pescoço,
uma corrente de ouro. Eu não só estou a usar a corrente, como eu também estou a usar o ouro que compõe a corrente. Onde quer que um objeto esteja, a causa material tem que estar sempre consigo. Consegues visualizar uma blusa sem o tecido que faz a blusa? Não consegues. Então a causa material tem que estar sempre onde o objeto está. Porque o objeto é sustentado pelo material que o compõe. Assim, o efeito nunca está separado, não pode estar separado da causa material. E se Deus, nesta perspectiva, se Deus é a causa material e é a causa existencial deste universo, então que distância é essa que eles dizem que Deus está no céu e eu estou aqui? Qual é a distância que pode haver entre Deus e a criação, se Deus é a causa existencial e é ao mesmo tempo a causa material? Não pode haver distância. Portanto, é um absurdo dizer que Deus está lá em cima no céu. Quando o sujeito isto em inquérito, eu percebo qual é a distância entre o espaço e o espaço. Entre Deus e a criação são uma e a mesma coisa, tal como a teia não é distinta da aranha, ela vem da aranha. Então não há distância. Deus é a própria criação. E é isso que o Krishna explica para o Arjuna, no 7º verso, do 7º capítulo da Gita. E no 9º capítulo ele volta a focar este mesmo tema, no 4º verso e no 18º verso. Krishna diz assim: não existe nada superior a qualquer outra causa além de mim, ó Arjuna. Quando ele diz mim, ele está a referir-se a ele como Deus. Todo este universo é produzido em mim, tal como as miçangas são alinhadas num fio. Eu sou aquilo a partir do qual a criação nasce, se sustenta e se resolve. Eu sou o armazém que reserva o futuro a ser gozado. Sou a semente indestrutível. Sou a fonte de todo o crescimento. Através de mim, cuja natureza é não manifestada, não está disponível para ser conhecida, para ser percepcionada, através de mim, que sou não manifestado, todo este universo se pervade. Todos os seres existem em mim, mas eu não estou nestes, diz o Krishna. E o que ele quer dizer nestes versos é o seguinte: eu sou o autor e sou ao mesmo tempo a causa material da criação. No espaço existe o tempo e no tempo existem as estrelas, o sol, a lua, a terra, as árvores, as sementes, as mulheres, os homens, tudo o que existe, existe em mim. Todas estas formas vieram de mim e em mim elas se concluem, elas se absorvem. Eu não estou separado da criação, portanto não me consideres como alguém que está sentado nos céus a olhar cá para baixo a observar-te. E essa mesma verdade é também expressa na Isha Upanishad, ou Ishavasya Upanishad, que diz tudo isto, o que quer que seja que se move na Terra, tudo isto é sustentado por Deus. Diz a Isha Upanishad. E depois desta exposição, digam-me, onde é que devemos procurar por Deus? Tu és Deus. Tu és esse Bhagavan, como a Escritura chama. Krishna diz, eu sou o material do qual tu és feito. O fogo, a água, tudo em ti sou eu mesmo. Portanto, não há nada que esteja separado de mim. Então, como é que tu podes partir em busca de Deus, a não ser que tu tenhas concluído que Deus se encontra longe de ti?
Se tu pensares bem, alguma vez andaste à procura da tua cabeça? Não. Tu não procuras pela tua cabeça. Então, e na conclusão que tu deves procurar Deus e que deves ver Deus, experienciar Deus, porque é isso que as pessoas querem uma experiência de Deus. Nessas buscas por ver Deus, por experienciar Deus, há aí um erro tão grande como uma pessoa andar à procura da sua própria cabeça. E esse erro é a ideia de que Deus é diferente de mim, que Ele está distante de mim. E isso é uma conclusão que eu tirei antes de alcançar qualquer conhecimento acerca de mim ou acerca de Deus. E tirar conclusões antes de alcançar conhecimento é o hábito de uma mente imatura que não quer dar-se ao trabalho de pensar. Sem conhecimento, tu não podes chegar a conclusões. Com conhecimento, as conclusões tornam-se desnecessárias, porque o conhecimento é em si mesmo conclusivo, ele é completo. E assim não está sujeito a interpretações ou negações, que é o que são as conclusões. Eu concluo que é uma opinião, é uma interpretação de algo que por si já é completo. Então vamos abordar um último tema para concluir a nossa aula de hoje. Este é o tema que preenche o 7º e o 8º capítulo, que é Deus. Para o fim do 7º capítulo, já nos apresenta uma proposta de que Deus é Brahman, e o 8º capítulo dedica-se a isso, o que é Brahman. Então, este último tema que vamos abordar aqui para fechar é acerca da forma de Deus. Então eu já sei que Ele existe, que não é diferente daquilo que eu sou, não está num lugar diferente daquele que eu existo, mas qual é a sua forma? Se Deus aparecesse à minha frente numa determinada forma, imagina, Deus aparece na forma de um elefante, Ganesh. Seria errado concluir que Ele só tem essa forma. Um Deus limitado por uma forma seria igual a todos os outros seres limitados. E assim, o que é que o fazia distinto para que a gente pudesse adorar, para que a gente o louvasse? Ele era só mais um ser limitado. Então, Deus e toda a criação, todas as formas que compõem a criação são a forma de Deus. Assim, podemos invocar Deus em qualquer forma. Então, é Deus que, na forma de Krishna, ensinou Arjuna. Quando lhe diz, não há nada para além de mim. A forma de Deus, naquele momento, é o Krishna. E ele diz, não há nada para além de mim, então todas as formas se resolvem em mim. Se o Arjuna tivesse de perguntar ao Krishna, o que é esse eu, que é omnisciente, é consciente sobre todas as coisas, é omnipresente, está em todas as coisas, o que é esse eu para a criação? O que é ele? Qual é a sua forma? O que é que o distingue? Aí o Krishna tinha respondido, o eu é a consciência pela qual eu estou consciente da minha omnisciência, eu sou consciente de que eu sou consciente da minha omnipotência, de que eu existo sobre tudo o que existe e da minha forma omnipresente. E era isso que o Krishna respondia. Eu sou consciente da minha omnisciência, da minha omnipotência e da minha omnipresença. Eu existo, eu sei que eu existo, tá? E ele aqui revela-se como aquele que é todo inclusivo, todo potente, todo presente. Então, depois de nos pormos a este ensinamento, se nos perguntassem o que é o eu em ti, esse indivíduo limitado, onde é que está o eu nesse indivíduo limitado? Aí, agora eu já posso explicar.
O eu em mim é a consciência pela qual eu sou consciente do meu conhecimento limitado, pela qual eu sou consciente do meu poder limitado e eu sou consciente da minha forma limitada. Eu sou o eu consciência, que é o ser consciente dos limites do corpo, do conhecimento e da forma. Agora, não existem duas consciências sem limites. Não existem vários deuses, não existem vários universos. A mesma consciência é toda inclusiva. É o mesmo eu que existe para mim, é o mesmo eu que existe em vocês. E esse eu é o mesmo eu que é Deus. E tudo o resto existe e move-se nessa consciência, nesse eu. Se a minha referência acerca de mim mesmo não estiver centrada nem neste corpo, nem nos órgãos dos sentidos, mas se a minha autorreferência estiver na consciência sem limites, aí eu posso afirmar, em mim existe todo o universo. Mas aí é que está, onde é que está a autorreferência? Está no corpo e na forma e nos atributos deste? Está nos órgãos dos sentidos e nas experiências deste? Ou está no ser consciente, que é consciente dos limites do corpo e dos sentidos e do mundo? Essa consciência é sem limites. Eu sou essa consciência. Agora eu posso afirmar, em mim existe todo o universo, em mim se reúne tudo aquilo que existe. Se vocês compreenderam aquilo que foi ensinado aqui hoje, então cada uma de vocês vai poder afirmar isso. Eu existo e em mim existe todo o universo. Tá? Com esta afirmação, se for entendida de forma fora do contexto, até parece presunção, mas não é. Com esta conclusão, nós terminamos hoje o ensinamento. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Harihi